Python mágico. Membro da Free Software Foundation, suplente do Conselho de Associação Python Brasil e programador com 17 anos de experiência. Conhecimento em linguagens de programação como Python, PHP, PL/SQL, Shell Script, Delphi, Pascal, Clipper e também ASP e Java. Administrador de banco de dados Oracle e PostgreSQL, com conhecimento na administração de servidores Linux, Apache e Zope-Plone. Participa de comunidades de software livre como Debian-PR, Python-PR, Debian-BR, Python-BR e PostgreSQL-BR. Atua atualmente como programador da Câmara Municipal de Curitiba, desenvolvendo sistemas com Python, PHP e Shell Script, e implantando projetos de gravação e transmissão das sessões plenárias ao vivo em áudio e vídeo. Esse currículo está um pouquinho desatualizado. E do GTEC BR. Eu tenho que corrigir algumas coisas também. E acho que encurtar um pouco, né? Porque senão vai o tempo todo da palestra só lendo o currículozinho. Né? Bom, eu não sou mais membro suplente da Associação Python Brasil, eu sou diretor financeiro. Que mais? Tinha mais algumas coisinhas ali, mas enfim, não vem tanto ao caso. Antes de abrir a minha palestra, eu queria comentar sobre o software livre, né? Nosso amigo ali falou sobre a colaboração, então eu acho assim que quando você vê um erro, vê um problema, vê uma dificuldade a usar alguma coisa que é software livre, é importante você comunicar a quem fez isso, que se a pessoa for esperta, ela vai aproveitar isso como um feedback para corrigir o problema. A gente só vai melhorar quando a gente enxerga e faz a autocrítica e consegue ver nossos problemas. Então, uma forma de colaborar é criticar, é falar mal mesmo, falar o que está errado, o que você não está gostando, para poder melhorar aquela comunidade, aquela distribuição, aquele software que você usa. Então é importante, é uma forma muito boa de colaborar, não se sintam acanhados em reclamar com quem fez aquilo, porque é uma forma de melhorar a utilização do software livre. Tá? Outra coisa que é sobre daí o Steve Jobs. Eu não concordo com o jeito com que o Richard Stallman falou aquilo, mas eu acho que as pessoas idolatram muito o Steve Jobs, principalmente os fãs do Mac, né? Só que ele realmente é um bom profissional, um excelente profissional, mas eu não sei se eu colocaria entre os gênios da humanidade. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que tem muitos outros gênios da humanidade, inclusive uma pessoa que faleceu próximo ao falecimento do Jobs, foi inventor da linguagem C, e a linguagem C é base de quase tudo que se usa hoje, né? Inclusive viabilizou a construção dos computadores, construção dos sistemas operacionais, construção do Linux, construção do Python, e ele não foi tratado como o Steve Jobs. Eu acho que ele foi muito mais revolucionário que o Steve Jobs e não teve a mesma menção. E teve o nosso amigo Dornelles Tremeia, que também ajudou muito essa comunidade, ajudou muita gente e não foi tratado como Steve Jobs. Talvez merecesse também. Tá? Bom, a minha palestra é sobre Python ágil e eu gostaria de saber aqui quem é programador, quem que gosta de programar, sabe programar. Quem aqui já programa em Python? Tá? Quem sabe fazer testes? Quem já fez testes, gosta de fazer testes? Tá? Então, essa palestra aqui ela não é uma coisa que vai ensinar vocês a fazer teste, mas é uma palestra que vai falar um pouquinho do Python e algumas características do Python, e se der tempo eu vou ver se eu consigo fazer uma demonstração. Ok? Então vamos lá. Então vou começar aqui minha apresentação com o comandinho aqui que abre a palestra, o slide, né? Vamos ver se ela aparece ali. Não sei se eu coloquei o cabo certo aqui, você tem que mudar aqui embaixo. Só um minutinho. Ok, agora deu certo.
Então, esse comandinho é um scriptzinho em Python que vai iniciar a minha apresentação, minha palestra. Ok. Ali tem os meus contatos, né, meu e-mail, tem o endereço, a URL dessa palestra, está disponível no SlideShare, eu sempre coloco. A versão que está lá hoje, ela é desatualizada, mas eu vou corrigir, vou pôr essa apresentação atualizada do GTech lá, só que eu vou adicionar no finalzinho o nome, né, Python Ágil _4 em GTech, ok? Então vai ter uma variação da palestra ali para o encontro, que eu fiz algumas modificaçõezinhas. Ali tem meu Twitter também. Eu pus os códigos de exemplo que eu criei, estão naquele link lá no meu site, em Plone, Python Ágil. E na wiki do Python Brasil também tem alguns códigos exemplos lá. É os mesmos códigos, eu copiei em 2 lugares, só isso. Para começar, eu queria falar sobre a diferença entre agilidade e velocidade. Muita gente acha que agilidade é fazer as coisas rápidos, mas não é isso. Tá? Por exemplo, ali tem a figurinha da avestruz, ela é muito veloz, mas ela não é ágil. Se ela precisar fazer uma curva, ela cai. Tá? Se ela quiser mudar de direção, ela não vai conseguir mudar facilmente. Okay? E o gatinho ali, ele é ágil. Ele talvez não atinja a mesma velocidade que a avestruz, mas ele consegue mudar de direção rapidamente, ele consegue subir em superfícies íngremes, consegue pular e cair de pé, ele é ágil. Tá? Isso é uma figura que eu gosto de usar para diferenciar bem o que é ágil e o que é só rápido. Então, agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente, é a habilidade de se adaptar às mudanças. Nos dicionários onde a gente encontra, é citado esporte, onde a pessoa consegue driblar o adversário, consegue mudar de direção e enganar o adversário quando ele precisa. Então isso é agilidade. E como aqui tem pessoas que não são programadores, eu incluí esse slide aqui, que é para falar assim, o que é uma linguagem de programação, para que serve isso. Então uma linguagem de programação é uma sequência de instruções que a gente fornece ao computador, são processadas e elas geram um programa que o computador entende, porque a gente não consegue escrever os programas usando 0 e 1. 0 e 1 é a linguagem do computador. Ele só entende ligado e desligado, só sinal elétrico, positivo e negativo. Não entende na nossa língua. Então a gente usa um artifício para se comunicar com ele e dizer, ó, faça isso, faça aquilo. Tá? Então, para isso existem as linguagens de programação. E algumas delas são C, C++, Visual Basic, Smalltalk, Haskell, Lua, Python e entre outras. Tem inúmeras outras linguagens. Na verdade, devem ter centenas, até milhares de linguagens de programação. Essas aí foi umas que eu escolhi citar. O que é Python? O Python é uma linguagem de programação dinâmica, orientada a objetos, e é simples e prática. Esse termo, orientado a objetos, significa que a gente descreve um objeto do mundo real e ele acaba se transformando em um programa de alguma forma. Tá? Então a gente descreve uma cadeira, descreve um carro e acaba transformando essa descrição, usando uma linguagem, né, em um programa que vai ter um carro. Tá? Num modo figurado, assim, vai ter um carro no programa. O Python é usado para criar o sistema do Interledge, então não sei se as pessoas sabem, mas todos esses softwares que vocês usam são escritos em Python. E ela é usada desde em servidores para infraestrutura, para automatizar tarefas, até a web, para fazer páginas como o Plone, o Portal Modelo ou o SAPL. E tem bibliotecas para programação científica, existem muitos pesquisadores. No Brasil existe um grupo específico de interesse na área científica, que usa Python na área científica, e tem desenvolvimento de jogos também.
Outra coisa que é usada é para linguagem de extensão. Eu não sei se vocês usam o GIMP, mas vocês podem estender a funcionalidade do GIMP usando Python. Tem um software que faz animações 3D, chama Blender. Você pode estender o Blender usando Python. O Inkscape, para gráficos vetoriais, vocês podem estendê-lo usando Python. Vocês podem estender o OpenOffice usando Python. Então, ela é uma linguagem que também serve para estender softwares já prontos. E o que são esses métodos ágeis, né? A metodologia ágil. É uma metodologia de desenvolvimento. E ela tem, assim, uma certa... As pessoas, às vezes, fazem algumas confusões. Então, existem as coisas que... técnicas de programação, de desenvolvimento de sistemas, que são mais ou menos o que eu vou falar hoje. E existe uma parte que é o gerenciamento do projeto do software de uma forma ágil. Então, existem esses métodos de gerenciamento de projetos, que são uma coisa, e existem as técnicas usadas para desenvolver o sistema, que são outra, mas são usadas juntas. Normalmente são usadas em conjunto. Maioria, quase todas elas, prega um autoenvolvimento do cliente. Então, eu vou citar aqui um exemplo que foi meio, assim, um pouco intrometido meu, assim, porque eu estava no avião, tinha 2 pessoas do meu lado e elas são de algum ministério, eu não sei qual, porque eu tive vergonha de conversar com elas, e elas estavam falando do software que elas usam. E o software que elas usam tinha alguns problemas e tal, elas estavam reclamando uma com a outra, nem falaram comigo. Um dos problemas é que elas não conseguiam fazer as consultas que elas queriam, obter as informações que elas queriam de quem recebeu algum recurso de algum programa do governo. E nos métodos ágeis, a gente tenta mitigar isso, tenta evitar esse tipo de coisa. Por quê? Como? A gente pede que os clientes participem desde o começo do projeto, que tenha um cliente que vai ficar junto com a equipe de desenvolvimento sempre falando o que está acontecendo, o que ele quer. E isso evita da pessoa chegar e ter um software pronto no final do projeto e dizer, pô, eu não gostei disso. E aí o cara, mas o contrato acabou, não vou fazer mais nada. Ou, se você quer isso, eu vou ter que pagar mais. Ou faz um enjambrezinho para resolver aquele probleminha, mas o software ainda não vai conseguir resolver o problema direito. Então, os métodos ágeis tentam resolver essas dúvidas, essas questões, no começo do projeto e durante o desenvolvimento do projeto. Então, por isso que ele consegue mudar de direção rapidamente. O software é entregue com frequência. Cada 15 dias, uma versão do software é entregue. Não é entregue cada 1 ano ou 6 meses. Cada 2 semanas é entregue uma versão do software. E as pessoas já podem usar e criticar. Então, com isso, ela consegue receber um feedback e mudar o rumo rapidamente. Tem ali alguns exemplos de metodologias ágeis. Só que está misturado, tá? Algumas são técnicas e outras são gerenciamento de projeto. Então, tem o Extreme Programming, o Scrum, Crystal, Lean, Feature Driven Development, Agile Unified Process. Esse aí foi meio derivado do famoso RUP. E tem um outro que é um pouco menos conhecido, que é Dynamic Systems Development Method. Esse aí é o mais pesado de todos, assim, tá? Os mais comuns são o Scrum e XP. Lean, e tem um que eu não citei, que é Kanban. São os mais comuns aí que vocês vão encontrar. Por que Python ágil? Então, o Python, por si só, ele é ágil. A gente vê várias linguagens que você pode usar técnicas ágeis, mas elas não são ágeis em si. O Python é ágil em si, porque ele consegue se adaptar bem. Pode integrar com bibliotecas em C. E o C dá para integrar com muita coisa, então dá para trabalhar com muita coisa. Por isso o Python também é chamado de linguagem de cola. Ele consegue colar tecnologias. Possui muitas bibliotecas fáceis de aprender. A gente tenta, todo desenvolvedor Python tenta ser pythônico, fazer uma biblioteca que siga certos padrões, e esses padrões a gente resume na palavra pythônico.
Dessa forma, se eu pegar uma biblioteca que eu não conheço, eu vou conseguir aprender ela. Se o cara seguiu esses padrões pythônicos, eu vou conseguir aprender ela facilmente, porque é um pouco intuitivo. Tá? E o Python é flexível, ele se adapta bem. Existe o Python para .NET, que é a plataforma Microsoft, que roda nas nuvens, lá no Azure. E tem o Jython, que é um Python para a plataforma Java. Dá para rodar Python na plataforma Java. E o PyPy, que é um Python escrito em Python, que tem se destacado ultimamente e tem ganho performance gradualmente. Inclusive, dizem que pode virar um novo Python padrão. Como o assunto aqui é segurança, então eu resolvi pôr esse slide também de segurança, para dizer assim, não só o Python, mas o que os métodos ágeis trazem de segurança ao desenvolvimento de aplicações. Então, quando você quer mudar uma característica do seu software, você tem que saber qual é o efeito dessa mudança. Se você vai chegar lá no meio, mudar uma variável, qual é o efeito que ele vai ter no resto do software, se não vai estragar outras coisas prontas. Sem testes, você vai ter que ficar olhando o código, procurando aquela variável, saber o que está acontecendo com ela, entender bem o que está acontecendo. Com testes, você muda e roda os testes. Se o teste falhar, você vai lá e tenta corrigir aquele teste que falhou. Então, ele te dá segurança para mudar, sem medo. Muitas vezes as pessoas não querem mudar porque o software está muito complexo. Então, deixam de fazer alguma mudança. Mas com o teste, você roda o teste e sabe, tudo que eu já testei está garantido. Se falhar, eu vou lá e corrijo. Tá? E confiabilidade. Existe uma técnica de teste que chama teste de integração. Então, eu pego e testo como os módulos dos meus sistemas estão funcionando, que é a integração. Como que funciona várias características do meu software juntas. Tá? Então, isso aí dá uma confiabilidade. Você sabe que aquilo ali continua funcionando. E testes de aceitação de funcionalidade, são os testes funcionais. Eu pego um funcionamento característico de uma pessoa. A pessoa entrou, logou no sistema, forneceu usuário e senha, caiu na página principal. Isso é uma funcionalidade. A gente testa isso. Quando o usuário fornecer usuário e senha tal, ele vai cair na página tal. E a gente roda isso automaticamente. Não precisa a gente ficar... a gente mesmo indo no browser ou no software, clicando nos botões e tal. Tem uns testes de aceitação de funcionalidade, os testes funcionais, que permitem que a gente teste isso aí. Tá? Existe uma outra metodologia que chama Stream Go Horse. Tá? Essa metodologia ela não é parte dos métodos ágeis, mas eu achei importante a gente citar aqui, porque é a que a gente mais usa no dia a dia. Então ela tem umas características. Se você pensou, então não é Extreme Go Horse. Tá? Se você pensou um pouco antes de fazer, não é. Existem 3 formas de resolver um problema. A forma correta, a errada e Extreme Go Horse. Que é igual a errada, só que mais rápida. E quanto mais Extreme Go Horse você faz, mais você vai precisar fazer. Tá? E ele é totalmente reativo. Você só faz alguma coisa quando tem alguém reclamando. Se ninguém reclamar, você deixa como está. Então, na verdade, isso aí é uma piada, né? Essa metodologia ela prega justamente o contrário, em vez de todas as coisas boas que existem na informática. Mas é divertida e vale a pena dar uma lida. Eu usei um encurtador de URL para facilitar ali nos slides e até para copiar, né? É mais fácil. Tá? Mas ali tem o link que vai direcionar para a página do Extreme Go Horse. Se alguém quiser ver as piadas lá, pode ver. É divertido, vale a pena. Bom, o TDD já é um negócio sério, né? Tem um ciclo de vida ali. A gente faz assim. Adiciona um teste, executa os códigos, vê se algum falha. Se esse novo teste vai falhar, porque não existe código ainda para ele. Então vai falhar. Aí a gente vai escrever o código para resolver esse teste.
A gente roda os testes novamente e vê eles executando, normalmente com sucesso. Se não, é só corrigir o teste que você está fazendo. Depois, a gente refatora o código, que é melhorar o código. Essa melhoria quer dizer, na primeira vez a gente fez passar, apenas passar. E aí você vai ver se existe uma forma um pouquinho melhor de fazer ele continuar passando. Então isso aí chama-se refatoração. E repetir tudo. Então você vai, para cada função, funcionalidade que o seu software vai ter, você vai fazer esse ciclo todo aí. O Behavior Driven Development. Essa aí também é uma técnica interessante. Ela envolve as partes interessadas no processo, que chama Outside In. Usa exemplos para descrever o comportamento de uma aplicação. Então, a minha aplicação deve se comportar assim. Quando o usuário fizer isso, deve acontecer aquilo. A gente descreve isso, que chama uma linguagem natural. Assim. Essa linguagem é processada e gera um código que vai ser testado. A gente automatiza os exemplos para prover um feedback rápido. E a gente usa para descrever a palavra should, ou seja, deve fazer isso, deve fazer aquilo. São muito usados dublês de testes, mocks, stubs, fakes, dummies, spies, para auxiliar na colaboração entre módulos e códigos que ainda não foram escritos. Então eu tenho lá uma classe carro e uma classe posto de combustível, só que eu faço primeiro o carro. Então, como eu não tenho ainda a classe posto de combustível, eu faço um daqueles testes dublês, testes falsos, e crio lá um posto de combustível falso que vai falar ali com o carro só para testar o carro. A gente não quer ainda testar o posto de combustível. Isso aí também é usado para isolar. Então, eu quero isolar os problemas. Eu só estou testando o carro agora, só estou testando o posto de combustível. Agora eu vou testar os dois juntos. Aí se chama teste de integração. E outra coisa que torna os projetos ágeis e fáceis de manter, e isso é uma característica interessante porque nem sempre fazer um padrão de projeto é rápido, né? Às vezes a gente demora um pouco, mas vale a pena no final. São os padrões de projetos. Então o Python tem alguns que são embutidos nele, são decoradores, iteradores, generators, tem compreensão de listas, todos esses aí são nativos, embutidos no Python. Tá? E alguns que a gente implementa, o singleton, o factory, aqui não tem mais exemplos, mas tem outros padrões importantes. E esses códigos estão disponíveis. Eu não vou pegar e mostrar para vocês agora, um pouco por causa do tempo e um pouco por causa da plateia, assim que a gente vai ver coisas muito avançadas, poderia assim deixar vocês dormindo aí, talvez nem todos tenham interesse. Mas quem quiser pode falar comigo, eu mostro os códigos para vocês, tá? Para fazer testes, a gente tem o PyUnity, DocTest e duas ferramentinhas, Nose e TDemo. Então, o PyUnity é para a gente escrever teste de unidade. Normalmente a gente faz os testes das partes do nosso código. DocTest é uma forma de documentar e testar. Tem gente que diz que pode ser chamado de teste funcional, porque é um exemplo de uso do nosso software. E o Nose-TDemon é uma forma de rodar esses testes automaticamente com notificação na área de trabalho. Outra coisa importante assim, para quem trabalha com desenvolvimento ágil é a integração contínua. Então aqui eu tenho várias referências para quem quer saber mais. São algumas ferramentas e artigos. Né? GetWindmill é uma ferramenta. O Martin Fowler é um dos famosos criadores lá dos métodos ágeis. E tem um artigo interessante sobre integração contínua. TeamCity, Skink e Jenkins também são ferramentas para integração contínua. Tá? E eu tenho algumas demonstrações para fazer para vocês. Testes unitários com doctests e alguns testes com Django. Eu estava preparando uma demonstração com Plone,
mas eu não consegui terminar, então se a internet funcionar aqui no meu Note, eu vou tentar mostrar o código de exemplo que eu usei para tentar fazer a minha. Então aqui eu tenho alguns códigos de exemplo, né? Por exemplo ali, testes unitários.py, tem alguns testes unitários, a gente vai dar uma olhadinha neles ali. Então para fazer o teste unitário a gente usa uma biblioteca do Python que é nativa, que chama UnitTest. Aqui é a cara mais ou menos de uma classe de teste. Então, tem uma classe teste exemplo, que tem aqui uma coisa que a gente chama em orientação a objeto de herança, unittest.testCase. Um setup é onde a gente prepara o ambiente para todos os testes. Toda vez que um teste rodar, ele vai passar nesse método setup e vai fazer isso aqui. Então, ele vai criar uma calculadora nova para cada vez que eu rodar aqui o teste. Aqui é um teste de soma. Então, eu tenho a calculadora. Eu fiz isso aqui só para encurtar o nome, senão aqui eu teria que escrever self.calculadora.soma. Então isso aqui eu só fiz para encurtar. Então calc.soma 2 mais 2, 2 e 2, né? Tem que retornar 4. Tem que dar isso aqui. Se não der é porque o meu método está errado. A subtração é idem, né? Quando eu subtraio 4 e 2, tem que dar 2, senão tem alguma coisa errada. E aqui tem os métodos soma e subtração. Ok? Então vamos ver isso aqui rodando. Então ali tem a primeira linha, aparecem 2 pontinhos bem discretos, que diz que ele rodou 2 testes, o primeiro e o segundo. Rodou os 2 testes muito rapidamente, em menos do que se pode medir ali. E sai uma mensagenzinha OK. O teste rodou com sucesso. Então vou mostrar para vocês como é que a gente faria para evoluir a nossa calculadora. Primeiro eu vou criar um teste de multiplicação. Então, o que é esperado? Quando eu multiplicar 4 e 2, tem que dar 8, certo? Então, vamos ver o que acontece. Olha lá. Teve um cara que falhou, na verdade foi um erro, porque não existe o método multiplicação. Eu primeiro criei o teste, não criei o método, agora eu vou criar o método. Oh, obrigado. Essa é uma outra coisa que tem normalmente em métodos ágeis, que é programação em par. Então sempre tem um par ali ajudando a corrigir as coisas. Beleza, agora passou. Eu podia fazer um exemplinho com ele falhando, tá? Eu vou só causar um erro ali para vocês verem falhar. Que a falha é diferente de erro de programação, que nem quando o método não existia, é um erro de programação. Então concordam que aquela fórmula está errada, né? Ó, agora deu uma falha, tá? Vocês viram que na mensagem anterior tinha error.
e agora tem fail. É diferente. Agora falhou. Ele rodou o método, estava tudo implementado de acordo com a linguagem corretamente, mas não de acordo com o que eu esperava que acontecesse. Então ele dá falha, dá umas linhas lá de feedback ali e mostra lá, ó, eu esperava 8, mas 9 não é igual a 8. Deu um problema aqui, tem que corrigir. Aí eu vou lá no código, corrijo, ele vai funcionar direitinho, tá? Esse é um exemplinho, vamos ver outro. Então tem ali doc tests. Doc tests é outra maneira de a gente fazer. Então vocês podem ver que aqui eu não chamei a biblioteca lá do unit test e só escrevi aqui, ó, isso aqui chama docstring, é uma documentação, e aqui já tem o teste. Ó, se eu chamar uma calculadora, passar para o método soma 2 e 2, tem que retornar 4. Se eu rodasse esse código no interpretador do Python dessa forma, ele ia ter que funcionar assim, tá? Quando tem ali os tracinhos, as setinhas, quer dizer que é a entrada do interpretador Python. É assim que ele percebe que tem um código do lado. Aí tem um código que ele deve executar e após se eu estivesse usando o interpretador, se eu desse Enter naquela linha, cairia direto na linha seguinte com os tracinhos para mim escrever outro código. Tá? Escreveria calc.soma 2 mais 2. Se eu rodar isso no interpretador Python, ele vai escrever 4 na linha de baixo. Tá? E dessa forma, a ferramenta varre essa string e faz isso rodar, faz isso funcionar. E no final dá o resultado equivalente. Quando eu rodar ele, no final tem que só ter essa variaçãozinha. Eu tenho que importar a biblioteca doctest, que é nativa, e rodar o test mode. Tá? Isso aí que é a diferença. Esqueci a sintaxe para rodar o doctest. Lembra, já? Puxa vida. Ah, é o contrário. Eu sabia que era menos V, mas o V tem que ser passado para a biblioteca, né, para o script, e não para o Python. Então aqui ele rodou lá. A saída é mais verbosa, né? Sai bastante coisa. Então, tentei rodar calc. Igual a calculadora. Ok, beleza. Tentei calc.soma, esperando 4. Beleza, veio. De novo, calc.subtração, veio 2. Beleza, passou em tudo. 4 testes passaram, em 4 itens, está tudo correto. Tá? Então, esse aí é o exemplinho de doc test. Então esse aqui é o nosetDaemon. O nosetDaemon, ele fica um scriptzinho rodando ali e quando a gente mexe nos testes ele dá os avisos, ok? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Só para vocês verem como é que tem que rodar, tem um script shell aqui que roda o cara. Tem que rodar daquela maneira, tdaemon custom args with notify. Tá? Yes. Tá? Ele está aqui, nesse momento ele está observando o diretório. Qualquer mudança que acontecer aqui, ele vai rodar os testes. Então vou fazer uma mudança forçada aqui para ver o que acontece.
Então aqui eu implementei uma coisinha que a gente usa muito. Ó, rodou os testes, já deu a mensagem. Tá tudo ok. Tá? O que acontece? Aqui, ó, ele faz uma mudança de número romano para número inteiro. Ok? Então, por enquanto, eu estou testando só essas conversões. Eu vou fazer uma conversão nova aqui para o número 4. Então salvei, causou uma mudança, né? Deu uma falha, ó. Algum problema ocorreu. Então a gente pode voltar no console e tem a mensagem completa. Então lá, estava o romano 4 lá, tinha que ser 4. Não deu certo isso aí, vou ter que corrigir. Agora rodou corretamente. Essa mensagem antiga, tá? Então, dessa forma, eu fiz o negócio mais óbvio para passar no teste. O correto agora é pensar nesse problema e resolver ele de uma forma mais inteligente, né? Não ficar enchendo de if, else if, senão eu vou fazer todo o alfabeto romano aqui e encher de código repetido, tá? O ideal é pensar agora nisso aí e fazer uma refatoração. Então, como eu poderia melhorar isso aí? Eu tenho algumas ideias, porque já fizemos várias brincadeiras com números romanos, mas não vem ao caso hoje, tá? Depois a gente posso mostrar algumas soluções que a gente já fez. Tem que desligar, senão vai ficar apitando ali. Então eu vou fazer mais uma demo, que o tempo está acabando. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar do Google App Engine. Google App Engine é onde a gente pode pôr software em Python para web numa hospedagem do Google. Tá? Então a gente tem um kitzinho de desenvolvimento lá que chama Google App Engine. E aí a gente faz na nossa máquina e depois a gente manda para o Google e daí vai rodar lá no Google. Beleza? Então é uma variaçãozinha do romano aqui também. Tem umas coisas adicionais aqui que são relativas ao App Engine, que é o arquivo app.yalm, que só funciona para ele, né? Mas basicamente aqui só tem algumas coisas de configuração. O que importa para nós aqui é o romano e o teste romano. Então eu vou fazer aqui a demonstraçãozinha, chamar aqui. Então esse é o carinha, dev app server, que roda. Eu passo ali para ele o diretório onde eu estou, o diretório atual. Aí ele inspeciona o diretório e roda a ferramenta, tá? Então tá ali, rodou.
para mim acessar, eu tenho que ir no localhost 8080 para ver esse cara aí. Vamos ver. De alguma forma ele não conseguiu achar a palavra localhost. Eu mudei ali para 127.0.0.1 8080. Do jeito que eu configurei, eu tenho uma URL que permite que eu faça o teste via browser. Então eu posso rodar o teste via browser, bem bacaninha. Então ele está rodando ali, passou bem rapidinho, acho que vocês não conseguiram reparar. Mas ele rodou 12 testes, não encontrou nenhum erro e nenhuma falha. Tá? Fica essa interfacezinha bonitinha aí. Okay? Agora eu vou lá mexer no código e causar algum problema. Então, aqui tem uma solução mais completa do que a gente fez esses dias lá no meu curso mestrado. A gente fez um dojo lá e a gente fez com o Google App Engine resolver os romanos. Eu vou causar um problema aqui, vai falhar tudo. Então, o problema que eu criei lá causou um monte de outros problemas, só vai funcionar para o número 1. Tá? Então, aí ele dá todas as mensagens de erros. Por exemplo, 1 não é igual a 9, 4 não é igual a 9. Estava esperando outras coisas e saiu tudo errado ali. Tá? Então, só para vocês darem uma olhada, aqui a gente criou um dicionário com alguns termos principais, né? 1, 5, 10, 50 e 100. Usamos o acumulador, o valor que vai de cada item, um índice que vai percorrer as coisas. E fomos varrendo a string romano, acumulando o valor dele. Então, caso aqui chegue o i, vai ter um valor 1 e eu vou somar 1 aqui. Tá? E aqui a gente fez um tratamento para as exceções. Então, se o próximo valor é maior que o anterior, quer dizer que a gente tem que diminuir a regrinha do romano. Aí a gente fez aqui, mas é só curiosidade, né? Aqui trata o caso do 9, do 4 e outros casos mais aí parecidos, tá? Quando o número vem antes do número maior. E aí ele funcionou direitinho. Se eu atualizar aqui, ele já corrige tudo. Beleza? Então, essas foram as demonstrações. Aqui a gente tem mais algumas referências, né? O Oswaldo Santana tem um material muito legal de TDD com Python. O Rodrigo Alves Vieira, eu acho que ele é de Pernambuco, tem um material bacana. Para quem usa Plone, tem o Plone App Testing, é bem bacana esse cara, estou aprendendo ele. Infelizmente não consegui criar a demonstração aqui para vocês. Tem alguns exemplos para quem gosta de Web2Py, é um outro framework web para Python, é bem bacaninha também, vale a pena. E quem usa Pylons, também é um framework para Python, não tão conhecido, mas é bacana. Também tem os exemplos ali para quem quer fazer testes com esses caras aí. Eu agradeço ao Bruce Eckel, que ele veio ao Brasil aí em 2008, ele começou a escrever um livro de Python, de padrões de projeto com Python, depois que ele saiu daqui. Infelizmente ele não conseguiu terminar, mas ele também fez esse livro de forma livre, aberta, e todo mundo pode colaborar. Então, seria interessante a gente mesmo se mexer para ajudar e terminar.
O Adriano Petrich, ele tem a demonstração que não foi feita aqui, mas que está na palestra sobre TDD com Django. O Rodrigo Bernardo Pimentel, ele escreveu o post sobre o T-Daemon com Nose, aquele que dá a notificaçãozinha na tela lá, está no blog dele. O Davi Lima, que deu as dicas para mim fazer o teste com clone, só que infelizmente a gente não conseguiu terminar. E o pessoal aqui, o Ângelo Marcondes, o Júnior, conhecido aí por Ishida, o Jean, que desde que eu me conheço, integrante da comunidade do Interleges, assim, foi a pessoa que mais assim, me apoiou quando eu queria usar o Plone, o SAPL lá na Câmara de Curitiba. Infelizmente a gente perdeu a batalha lá, mas a esperança nunca morre. E é toda a comunidade Interleges aí, vocês que vêm aí conversar com a gente, compartilhar conhecimento, participar desse evento aí, participar dessa comunidade que é uma comunidade de software livre real, assim, vocês podem ter certeza que todas as outras comunidades de software livres funcionam parecido ou pior que a da Interleges. A Interleges é um exemplo de união, então eu agradeço a todos vocês aí por virem até Brasília e participarem com a gente, né? Conhecer vocês pessoalmente. E eu não posso prometer que eu vou participar mais da lista porque eu estou muito ocupado com o mestrado. Vai ser difícil participar mais, mas gostaria de participar mais da lista, para que vocês também soubessem um pouquinho mais do que eu faço, do que eu gosto de fazer. Tá? Por fim, tenho meus contatos. Se vocês tiverem algumas perguntas ainda, talvez a gente tenha um tempinho, 2 minutos. E tem algumas referências ali, a comunidade brasileira, a Associação Python Brasil e o grupo de usuários de Python do Paraná, do qual eu faço parte. Ok? Se tiverem alguma perguntinha aí, podem ficar à vontade. Perguntas? Obrigada, Ramiro. Eu que agradeço. Do Oswaldo, não. Pode sim. A gente deixou para os finais dos dias. Quer sortear agora? Não. Configurei. Vamos sortear então. Né? Enquanto tem cheio. O meu bonezinho. O livro ou a camisa? Camisa, né? Obrigado. Esse aqui como é que se fala? Silex? Não, consegue. Então, você fez aí. Perguntas? Não, mas até... Você quer fazer? Pessoal, vamos fazer o sorteio com o nosso algoritmo de achar pessoas que não estão aqui. A gente vai sortear agora, que vai ser a camiseta que o nosso palestrante trouxe. Abre aí, mano. Que a nossa assistente de palco aqui vai abrir. Mas acho que não vai caber nele, então. Beleza? Todo mundo namorou? Eu quero ganhar também. E o primeiro sorteado que não deve estar aqui deve ser o Marcos Vilas Boas. Márcio ou Marcos? Cara, eu sei que ele tá lá fora, mas vou sacanear. Alice Melo. A Alice Melo não tá aí, vamos sortear outra.
O Ronaldo Nazário. Jackson tá aí? Denise Gomes. Daniel Weber. Acho que Lídia. Vou tentar mais 2, gente. Se não sair, a gente deixa para próxima que o Como é que tá? Wesley, fotógrafo, não pode ganhar. Então, parabéns. Foi maracutaia esse aí, viu, gente? Faz o papelzinho de novo. Papelzinho 100%. Pessoal, agora a gente vai começar a palestra do João Lima. Silex, modelo de requisitos para a gestão da informação jurídica. João Alberto de Oliveira Lima possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, com estágio na Universidade de Bolonha. Desde 1995, trabalha como analista legislativo no Senado Federal. Alô, bom dia. Inicialmente queria agradecer o convite. Eu já tenho participado de alguns eventos do GTEC. Eu acho que é o terceiro ano que eu participo. E o LexML tem a participação do Interleges desde o início, né? Ele foi inaugurado aqui no dia 30 de junho de 2009, com acervo de 1.200.000 documentos. E hoje o nosso acervo mais do que duplicou. O acervo tem 2.920.000 documentos. Mas o assunto de hoje não é propriamente o portal LexML, que é a parte mais visível do projeto. É uma outra coisa, é o Silex, é o modelo de requisitos para a gestão da informação jurídica. Eu aproveitarei também para falar um pouquinho do LexML no começo e no final vou falar de um outro assunto que não tem a ver com Silex, que são as ferramentas que o LexML está desenvolvendo em software livre para auxiliar a gestão da informação jurídica. A principal ferramenta que foi lançada segunda-feira, agora para os gabinetes no Senado, é o LexEdit. É uma ferramenta que visa substituir o editor de texto na criação de proposições, de emendas e pareceres. Começamos com emendas. Então, eu vou mostrar funcionando e vocês vão ver que é bem interessante a ferramenta funcionando. Então, já deu para ver que o LexML avança em várias frentes. A primeira frente mais conhecida é o portal, no endereço www.lexml.gov.br. Então, esse ano foi um ano de também muitas colheitas, por exemplo, a parte da interface do LexML com o SAPL finalmente foi finalizada e colocada em produção. O Gustavo Lepre vai apresentar para a gente às 14 horas essa interface. Já temos 3 câmaras municipais, Carneirinho, Catanduva e Bento Gonçalves, que já tem a informação do SAPL dentro do LexML. Isso o Lepre vai apresentar em detalhes à tarde. O LexML também é uma comunidade prática, exemplo do GTEC, e um dos resultados dessa comunidade prática é esse modelo Silex que eu vou falar hoje aqui. Por fim, o LexML também são ferramentas, software livre, para
otimizar a gestão do texto integral, seja o LexEdit, que eu vou apresentar, o parser, o linker, que dá suporte ao LexEdit, e o renderer também, que renderiza, que formata a apresentação. Então, rapidamente, só para contextualizar, o portal LexML é um ponto de acesso unificado à informação legislativa e jurídica. A melhor forma de conhecer o portal é realmente navegando. O Siddhartha configurou aqui, mas não está abrindo a internet. Mas então, por enquanto, está algum probleminha de internet. Mas a internet não vai ser essencial para a palestra. Então, no portal, o cidadão vai conseguir encontrar não só as leis, mas também projetos de leis, a jurisprudência com acordos e súmulas, outras manifestações, inclusive infralegal. A Receita Federal aderiu recentemente ao LexML, então instruções normativas da Receita, portarias, resoluções estão disponíveis nesse portal que já foi apresentado em outro evento do GTEC, no evento passado. Então, o portal é a parte visível do LexML. Mas o LexML, como eu falei, avança em outras frentes, né? Então, enquanto que a missão do portal é ser esse ponto de acesso unificado, a missão do LexML é mais ampla, é organizar a informação legislativa e jurídica do Brasil. E para a gente conseguir chegar lá, tem que ser feito muita coisa, né? O caminho aí é muito longo e uma das peças que precisa é a gente tratar melhor essa questão do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, alguém pode ver como uma coleção de documentos, mas não é bem isso. Você tem aí leis que está dentro de um sistema, que interage com outras leis, que tem a questão da vigência e da eficácia, que tem a questão da jurisprudência interagindo. Então, e outra coisa, por que o SAPL tem um módulo de normas? Porque o ordenamento jurídico vigente é a matéria-prima do processo legislativo. O legislador vai trabalhar na situação de normas atuais, né? Então, se eu estou alterando aquela lei, me interessa o texto da lei vigente, para que eu consiga analisar e fazer a nova redação com a nova vigência para aquela lei. Então, o ordenamento jurídico interage com o processo legislativo ao mesmo tempo que é a entrada desse processo, também é a saída, porque a lei que é sancionada, promulgada, altera o ordenamento jurídico. Então, como é matéria-prima, você tem que ter isso com qualidade, né? Com controle de vigência, de eficácia e tudo mais. Então, só como eu falei, mais na frente, então, gestão da informação jurídica é totalmente diferente de gestão do documento eletrônico. Quem pensa que tem lá 10 mil arquivos de leis do seu município e está gerindo a informação jurídica, não está. Está gerindo documentos eletrônicos. Aí é que entram os detalhes que nós vamos ver na apresentação. Então, quando fala de Silex, antes de falar de Silex, a gente tem que preparar o terreno falando um pouquinho do ordenamento jurídico. Não são conceitos complexos, são simples. Não tem nada de muito difícil aí. Mas o que acontece muito é o quê? A pessoa da área do direito acha que aquilo tudo é óbvio para ele, não consegue passar o conhecimento para a cara da área de informática, para implementar esses detalhes jurídicos. Se quiser configurar. Então, esse problema na comunicação, mas Siddhartha, precisa não. Eu acho que aqui eu consigo fazer a apresentação, inclusive a demonstração da ferramenta sem a internet. Então, esse modelo de requisitos, que na verdade é só o papel, ele vai servir para várias coisas. Inclusive nessa questão da comunicação entre o domínio jurídico e o domínio da informática. Então, o ordenamento jurídico é o quê? É um conjunto de normas. Então, você tem o ordenamento jurídico do município, tem o ordenamento jurídico estadual, tem o ordenamento jurídico federal. A dificuldade de rastrear todas as normas é o quê? Elas não são de uma única fonte. Então, você tem as leis normais, mas você tem uma portaria de uma secretaria do Ministério, uma instrução normativa, e aí são muitos atores criando normas, né? E o cidadão não pode dizer, eu não conhecia essa norma, por isso que eu não vou cumprir. Você tem que estar, teoricamente, sabendo que a norma existe. Outra dificuldade é a dinâmica no tempo. As leis chegam e, naturalmente, elas vão sendo alteradas, modificadas, e essa dinâmica no tempo tem que ser representada no seu sistema
de informação jurídica. Não só a versão atual. Se eu estou analisando como juiz um caso de 3 anos atrás, eu quero saber como era o ordenamento jurídico há 3 anos atrás. E aí existem vários ordenamentos, como nós falamos. Estamos aí com o cidadão de Carneirinho, é o primeiro município do Brasil onde, pelo LexML, ele consegue pesquisar as leis municipais, estaduais e federais, no único portal. Então, Carneirinho incluiu lá o SAPL via LexML e é possível, numa única pesquisa, obter os textos dessas normas, né? E aí o Bob também fala o seguinte: a quantidade de normas dos ordenamentos é similar à quantidade de estrelas no céu. Jamais se consegue contar. Ninguém consegue contar. Então, a gente sabe que é finita, as estrelas são finitas, mas quantas estrelas existem, né? É mais ou menos a nossa situação em relação às normas. E aí, para o nível federal, as espécies normativas previstas na Constituição são essas. No nível legal, tem o infralegal que não está listado. A mesma coisa existe para o estadual e para o municipal. Tá? E aí você tem que tratar várias coisas. Então, por exemplo, a questão, existem situações de lacunas, que a norma não existe. Por exemplo, a norma é prevista, mas não foi editada ainda. Existe a questão de antinomias. Uma norma está em conflito com outra norma vigente. As antinomias podem ser resolvidas usando alguns princípios, como o critério cronológico, que fala que a lei nova revoga a lei anterior. Então, meu sistema tem esse metadado da data da lei, quando é que ela entrou em vigência. Então, normalmente as novas leis têm que, de forma expressa, dizer que leis foram revogadas pela nova lei, mas quando não existe isso, esse critério cronológico é utilizado. O critério hierárquico, a lei superior revoga a inferior, e o critério de especialidade, a lei mais específica, tem mais valor do que a lei mais geral. Então, os 2 primeiros critérios são informações de metadados que estão no seu sistema de informação. Já o outro é mais complexo você modelar, porque tem a ver com o assunto da norma, a especificidade, né? Outra coisa que o sistema de informação jurídica não pode ignorar é a questão da jurisprudência. A gente tem que ter informação, por exemplo, que aquele artigo da lei foi declarado inconstitucional. Então é como se não existisse. Então foi a jurisprudência que declarou aquele artigo inconstitucional. Então as funções da jurisprudência têm a função automática de aplicar aquela lei, mas também uma função de adaptação, consistente em pôr a lei em harmonia com as ideias contemporâneas e as necessidades modernas. Por exemplo, o reconhecimento da união estável na relação homoafetiva. Só precisou de uma interpretação lá do STF e a lei não foi mudada, a interpretação mudou. Então, naquele dispositivo que trabalhava a questão da união estável, tem que haver uma relação com a jurisprudência que deu uma nova interpretação nesse caso. Outro caso, até em alguns casos a jurisprudência é a função criadora. Por exemplo, a súmula vinculante número 11 do STF, que restringiu o uso de algemas. Então ela foi lá e legislou, né, via uma súmula do STF. Então isso tudo tem que ser considerado. Como eu falei também, essa máxima, a regulação dos fatos ocorre pela lei existente no tempo em que se verificam. Então a questão do controle temporal das normas, né? Então, veja só, vamos direto para o exemplo prático. Tem um Código Penal, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 1, que trata do cárcere privado, sequestro de cárcere privado. É uma norma que foi assinada lá em 7 de dezembro de 40, mas que só entrou em vigor em 42. 1º de janeiro de 42. O que é que ele fala? Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, você vai ficar na prisão de 1 a 3 anos. Agora, parágrafo 1º, a pena é de reclusão de 2 a 5, quer dizer, você vai ficar mais um aninho na prisão, se a vítima é ascendente, descendente ou cônjuge do agente, de quem fez o sequestro. Isso aí é a norma como ela foi posta originalmente. Mas na frente, em 1º de outubro de 2003, devido ao Estatuto do Idoso,
Ele foi publicado no dia 3/10/2003, com vigência com 90 dias. Quer dizer, começou a valer em 1/1/2004. Significa o quê? Se além de ascendente e descendente você sequestrar um velhinho, a partir de janeiro de 2004, você vai também ficar de 3 a 5 anos, não, de 2 a 5 anos na prisão, né? Se você, veja só, pessoal, essa lei foi publicada em outubro. Se você sequestrou o velhinho em novembro de 2003, continua valendo o anterior. Então, a questão da vigência no nível do dispositivo é essencial. Mas, na frente dessa mesma lei foi alterada, entrando em vigor na data de publicação, se você também sequestrar o companheiro. Não sei qual o resgate que você vai conseguir, né? Sequestrando seu companheiro. Mas você vai ter uma pena aí de 2 a 5 anos nesse caso. Então, em suma, o que é que você tem? Você tem que ter uma linha do tempo em que todos os eventos relativos a esse dispositivo são modelados. O período que a gente chama de vacatio legis, que a lei fica lá publicada, mas não está em vigência. O texto original com aquela alteração, depois a vigência da primeira alteração e a vigência da segunda alteração. Então, no sistema ideal de informação jurídica, você estaria consultando aquele artigo 148 com informação de vigência, início e fim desse artigo. Você vê uma setinha aqui do lado, como é que ficaria a vigência a partir dessa data? Clica aqui, agora você já vê em cores aí que com essa vigência teve uma modificação. E com mais uma navegação, você veria a próxima vigência em azul ali, ou companheiro. Então você vai ter os metadados falando quando que foi publicado, qual que foi a redação dada e assim por diante, né? Então, isso já mostra que gestão de documentos eletrônicos não resolve esse problema. Você tem que estruturar a sua norma e tem que controlar a cada dispositivo, não só vigência, tem outras situações que nós vamos ver aí. Então, nós fizemos um laboratório no Senado, e com o texto da Constituição Federal, e temos lá uma linha do tempo onde é possível pesquisar qualquer versão da Constituição Federal. O que a gente quer fazer é isso para todas as leis federais. O que a gente quer fazer é ajudar vocês também a ter ferramentas que façam a mesma coisa no nível estadual e municipal. Então, essa questão de vigência e eficácia, aí tem um estudo mostrando as combinações. Tem casos que a eficácia é adiada, ou a eficácia é retroativa, a eficácia é pós-ativa, a eficácia é suspensa por uma liminar, por exemplo. Tem casos que ela é revogada e é revigorada a norma, a revigoração. Quando declara inconstitucional, ocorre um anulamento, ela deixa de existir. Então, todos esses detalhes são previstos no Silex. É importante falar também, antes de falar do Silex, a questão da informação oficial. A informação oficial é a que é publicada no Diário Oficial. O meu arquivo que está no meu portal não tem valor nenhum oficial, a não ser que ele esteja assinado digitalmente e tudo mais, lá, seja uma cópia assinada do diário, né? Então, e outra coisa, que textos são publicados oficialmente? Você pode ter a publicação original de uma norma. Não pode esquecer que, às vezes, existe retificação. Eu já encontrei uma norma que foi retificada 6 vezes, por vários motivos. Tem questão da publicação original das normas alteradoras, que vai lá e dar nova redação para aquele texto. E também a republicação da norma compilada. Eventualmente, como a Lei 8.112, ela é republicada com atualização. Então, esses aí são os textos que valem, que o seu sistema de informação tem que referenciar. Eu sei que no caso municipal, essa questão do Diário Oficial varia muito a forma como ele é feito. Às vezes é no Jornal da Cidade, às vezes é no Diário do Estado, mas é importante dar esse destaque à informação oficial. É tanto que nas bases do Senado, da Câmara, da Presidência de Legislação Federal, sempre tem esse aviso. Este texto não substitui o publicado no DOU de tal data. O objetivo da base é o quê? É apenas auxiliar a compreensão desse ordenamento jurídico. Imagina se a gente fosse viver de diário oficial. A gente não ia conseguir encontrar nada, né? Ia ficar complicado. Então, as bases têm um importante papel, apesar de não ter esse caráter oficial. É importante lembrar que tem países como a Áustria,
em que a Constituição foi alterada e hoje a lei que vale é a da base de dados, não é do papel. Aliás, nem faz mais papel. O que vale do ELO houve uma emenda constitucional para que isso passasse a valer. Não sei nem de que é essa água, mas... Vamos lá. Então, pessoal, em resumo, veja só. Na parte de cima, eu tenho os textos oficiais da norma, seja uma publicação, a retificação, a alteração e assim por diante. E nessa parte de baixo, eu tenho os textos na minha base de dados. O que está com linha contínua são os textos derivados da publicação oficial. E o que está em linha pontilhada são os textos que são previstos pelo sistema do Silex. O Silex quer que o sistema auxilie você a gerar o texto retificado a partir do texto da retificação e do texto original, e o texto monovigente e multivigente de cada data, é a linha do tempo. Então, qual a diferença do monovigente para o multivigente? O multivigente é aquele texto em que aquele artigo tem todas as versões na mesma tela, na mesma página. E o monovigente só apresenta a versão daquela data que vale para aquela data. Então isso, pessoal, se não for feito com auxílio de ferramentas para controlar essa quantidade de textos, fica impossível você fazer com o Word. Você tem que ter realmente um suporte de sistema. Então, para a gestão da informação jurídica, o que é que eu quero? Quero, por exemplo, saber qual a norma vigente para a data X. Então, essa lei, como é que ela era há 5 anos atrás? Como uma determinada norma se relaciona com outras? Qual o histórico do dispositivo de uma norma? Como é que é a regulamentação desse dispositivo? Dado uma norma, o seu período de vigência é conhecido como de eficácia? E assim por diante. Então, finalmente, chegamos ao Silex. O Silex é o resultado de um grupo de trabalho do Comitê Gestor do LexML. O Comitê Gestor do LexML é uma comunidade de prática, formado por vários perfis de profissionais aí. Temos advogados, bibliotecários, arquivistas, analistas de informação. Temos 5 grupos de trabalho. E um dos grupos de trabalho é o modelo de requisito da gestão da informação jurídica. Então, o Silex é um sistema ideal para a gestão da informação jurídica. Não é um sistema implementado. A gente não quer implementar o Silex. A gente quer que os outros sistemas implementem os requisitos do Silex. Por exemplo, o SAPL pode passar a implementar alguns requisitos do Silex. O sistema de normas do Senado implementa esses requisitos também. Então, o uso do Silex é o quê? Primeiro, facilitar a comunicação entre a área jurídica e informática, porque aí você vai ter todos os detalhes bem modelados. E ser uma referência na contratação, desenvolvimento ou melhoria do sistema de informação jurídica. Então, isso já ocorre, por exemplo, pessoal, quando a gente fala em gestão arquivística, já ocorre com o padrão do EARC Brasil, do MOREC JUS ou MOREC lá europeu. Então, é um conjunto de requisitos que direcionam o desenvolvimento de um sistema. Aqui está a composição atual do grupo. Vocês veem que existem pessoas aí de vários órgãos e com vários perfis. Esse grupo tem se reunido. Na verdade, nós já fizemos 20 reuniões. Queremos fazer uma consulta pública nessa especificação do Silex no primeiro semestre do ano que vem. A gente queria fazer nesse semestre, mas foi tanta coisa que foi aparecendo. Quando a gente começa a puxar o novelo, aparecem muitos detalhes. E aí, finalmente, chegamos a... Como é que o Silex se apresenta? Ele vai ter ele tem uma introdução, aí você vai ter os requisitos agrupados por categorias de requisitos. Nós vamos ver já alguns exemplos deles. Um glossário é a terminologia e a ontologia é a forma de estruturar as classes e as suas relações. Vamos ver alguns exemplos, alguns trechos desse documento Silex. Então você tem requisitos gerais, que vale para tudo, requisitos do documento, que aí vale tanto para a norma, como para a jurisprudência, como para a proposição, da compilação do texto. A compilação do texto, pessoal, é aquele texto atualizado. Cada um hoje faz do seu jeito, muitas vezes copiando o que o Planalto faz. Nós estamos melhorando
o trabalho de compilação, padronizando e detalhando informações que não está previsto hoje no site do Planalto. Então, tenho aí requisitos da jurisprudência, proposição legislativa, técnica legislativa, de pesquisa e recuperação, funções, requisitos não funcionais. Então, só para vocês terem ideia, eu peguei aqui essa questão de revogação. A gente fala assim, essa lei revogou a outra ou revogou um dispositivo da outra. Quando a gente vai estudar em detalhes a revogação, apresenta várias coisas que a gente aparentemente não conhece, mas que está especificado no SILEX. Por exemplo, a gente vê aí que a revogação, no geral, é o quê? Evento pelo qual se retira a vigência da norma ou dispositivo de norma. Essa é a revogação. Revogação condicionada é a revogação que depende da ocorrência de um outro evento. Existe caso na legislação brasileira de revogação condicionada. Revogação expressa vê revogação, revogação por declaração, vê revogação, revogação por incompatibilidade, vê revogação tácita, que a gente vai ver agora. A revogação tácita, que é aquela revogação, evento pelo qual a norma anterior é revogada se há incompatibilidade entre ela e os preceitos da nova norma. Veja só, observação. Esse relacionamento não será registrado no SILEX. Por quê? Porque depende de interpretação. Então, você não pode nem dizer que aquela norma está vigente. É mais fácil você falar que não consta a revogação expressa. Porque mesmo não constando a revogação expressa, pode ser que ela esteja revogada. Então, esses detalhes estão bem especificados no SILEX. Revogação com ressalva, evento em que se retira a vigência de parte da norma, ressalvando determinadas situações. Revogação da norma com ressalva, evento que se retira a vigência da norma, ressalvando algumas partes. Então, é diferente as duas ressalvas. Uma eu estou ressalvando situação, outra eu estou ressalvando alguma parte da norma. Por exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações revogou o antigo Código Brasileiro de Telecomunicações, ressalvando a parte de radiocomunicação. Então, é um caso desse daí. Tem a revogação parcial, a revogação total. Então, cada um desses 80 conceitos estão bem listados nessa especificação. As relações entre documentos, eu agrupei aí, por exemplo, em relação à publicação, existe publicação, republicação atualizada e retificação. Em relação à alteração, a própria, a vigência, revogação, revogação condicionada, total, revigoração e prorrogação de vigência por prazo determinado ou indeterminado. Em relação à eficácia, suspensão da eficácia e perda da eficácia. Em relação ao veto, rejeição, veto parcial, veto total. Em relação às anotações, ressalvas, alerta, regulamentação, correlação, novo tratamento da matéria. Esse novo tratamento da matéria é uma forma da gente alertar que uma nova norma está tratando daquele mesmo assunto, mas não revogou expressamente. Então, é um novo tratamento da matéria, tipo um alerta. Né? A validade, anulação com validação, declaração de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição, medidas provisórias, redição com alteração, rejeição, conversão com ou sem alteração em lei, declaração de subsistência para atos internacionais, aprovação de ato, promulgação. Existe um decreto legislativo que aprova, um decreto presidencial que publica e promulga, normas infralegais, suspensão de efeitos, restabelecimento de efeitos. Veja só, pessoal, nós estamos pensando no SILEX para ser requisitos de informação jurídica não só federal, estadual e municipal. É tanto que lá a gente, quando tem que fazer referência ao Tribunal Constitucional, a gente não fala de STF, fala Tribunal Constitucional, porque às vezes o TJ do Estado assume o papel de avaliação de constitucionalidade de uma lei municipal em relação à Constituição estadual, né, que esses sistemas interagem. Então, cada um desses relacionamentos foram detalhados, listando o domínio, a imagem de cada relacionamento, os papéis. Então, ali é possível ver, eu vou detalhar uma figura, que uma alteração é um relacionamento entre dois dispositivos no papel de alterado e alterador. Então, cada um dos relacionamentos é detalhado com essa sistemática, e aí, nesse detalhamento a gente consegue descobrir coisas que não estavam previstas. Existe uma estrutura taxonômica que vai dar origem a uma ontologia. E aqui tem alguns exemplos de textos de requisitos. Por exemplo, requisito geral número 2. Qualquer informação no SILEX deve ser alimentada uma única vez, evitando-se retrabalho e inconsistência de dados. Então, se seu sistema é aderente ao SILEX, ele vai ter... Você não pode alimentar a informação 2 vezes. Então, por exemplo, imagine que você alimenta um metadado estruturado que uma lei, o artigo 2 da lei tal, alterou o artigo 5 da lei tal.
e você depois vai gerar o texto compilado, que a redação dada é pela lei tal. Se você tem que fazer isso 2 vezes, está errado. O próprio metadado estruturado tem que gerar nota de compilação automática. Obrigado. Então, não sei se vocês entenderam isso. A alimentação é única, não pode ter retrabalho. O segundo requisito aí, a descrição das unidades de informação deverá se restringir aos dados contidos nas publicações oficiais, sendo proibida a inclusão de dados interpretativos. Então, se for interpretativo, está fora, porque não é papel do governo interpretar, no caso do sistema de informação. Outro requisito, o SILEX permite a inclusão de notas. Aí eu não estou mais interpretando, estou alertando o cara que pode existir naquela situação algum outro documento de interesse dele. E aí tem alguns exemplos, como uma duplicação de um artigo que foi publicado lá. Outro requisito do documento, o SILEX tem que permitir a atribuição de descritores de assunto a partir de um vocabulário controlado para o documento no todo ou em parte. Então, veja só, se eu tenho a Constituição Estadual, eu não vou criar a indexação da Constituição no todo, porque ela fala de tudo. Eu tenho que indexar cada artigo, cada linha, cada parágrafo. Então, eu tenho que permitir indexar por assunto as partes da minha norma. O SILEX tem que permitir o registro de apelidos ou nomes populares em documentos legislativos e jurídicos com suas respectivas siglas. A gente conhece bem que Código de Defesa do Consumidor tem lá o número da lei, mas todo mundo conhece pelo nome do código, né? Estatuto da Criança e Adolescente, e assim por diante. Isso tudo tem que estar no sistema. Requisitos da norma jurídica. O SILEX tem que registrar todos os textos referentes às publicações da norma na fonte oficial, incluindo seus anexos, considerando a publicação do texto original, as retificações, republicações e republicações atualizadas. Outro requisito. O SILEX tem que registrar o relacionamento com a proposição legislativa de origem, com o objetivo de informar a exposição de motivos ou a justificativa, além da sua tramitação. E aí, também na norma jurídica, o SILEX tem que registrar os períodos de vacácio legis, de vigência e de eficácia da norma no todo e, se necessário, dos seus dispositivos. O período de eficácia será registrado apenas nos casos expressos. Normalmente, o período de eficácia não é determinado, mas se tiver determinado no texto da lei, ela vai ser registrada. Agora, vem a parte que é interessante da compilação do texto. A gente sabe que o texto atualizado sempre tem aquelas notas entre parênteses da compilação, né? Então, para cada relacionamento vai ter um texto padrão de compilação. Então, o SILEX tem que auxiliar a geração do texto compilado, da norma jurídica e de seus anexos, com registro das normas modificadoras. Deve-se gerar tanto o texto monovigente para cada data, como o texto multivigente. O texto derivado deve ser ratificado por um revisor humano, podendo ser auxiliado por uma comparação automatizada de texto. Então, nós não prometemos nada que seja 100% automático. Quando se trata de técnica legislativa, sempre tem umas situações que precisa de uma verificação humana, né? Em relação à compilação ainda, no caso de alterações e revogações, somente serão incluídas as expressas. Isso aí para reforçar, né, que ninguém está interpretando nada. Então, isso aqui é interessante. As notas de compilação serão geradas de forma automática e conterão a ação, se for a nova redação, um acréscimo, uma revogação, identificação da norma alteradora com a respectiva informação sobre o início da vigência. Veja só, a gente conhece o site do Planalto, que ele fala assim, redação dada pela lei tal de tal data. Mas se essa lei tal de tal data entrou em vigor daqui a 90 dias, você não tem essa informação na nota de compilação. Então você tem que ter com vigência a partir de tal data. Então isso é a forma desejada para um sistema de gestão de texto integral. A interface de consulta do texto compilado do SILEX possibilitará a seleção dos tipos de notas e relacionamentos a serem apresentados. Isso aqui é o quê? Como existem muitos tipos de relacionamento, pode ser que o usuário só queira ver determinados tipos, como se fosse aquelas camadas lá do Google Earth, né, que você fala, me interessa ver hotéis, não quero ver restaurante. Então você habilita ou não uma determinado tipo de nota. Continuando. Assim, aí falamos bastante de SILEX. Agora vamos aproveitar um momentinho para falar das ferramentas do LexML. Agora esquece um pouquinho o SILEX. O SILEX, no futuro, quando for implementado, vai se utilizar dessas ferramentas. Eu estou aproveitando o espaço para apresentar um pouco dessas ferramentas e, mais especificamente, o LexEdit. O LexEdit é o quê? É um editor de emendas, atualmente, mas ele vai ser editor de pareceres, proposições e normas.
Então, você tem o formato LexML, que é o formato XML para o texto integral da norma. E para você chegar nesse formato, você pode se utilizar de um parser, que converte o RTF, por exemplo, no LexML. Existe o linker, que identifica as remissões de forma automática, e o renderer, que transforma o XML no formato de consumo, como PDT, ODT, HTML, EPUB, que seja. Né? Existem outras ferramentas previstas. O compilador é uma ferramenta que vai auxiliar a geração do texto monovigente e multivigente a cada mudança de lei. O comparador facilita a comparação de duas versões de textos quaisquer, ajudando na verificação também do processo de compilação. E o consolidador é para a simplificação do ordenamento jurídico, quando você pega lá 20 leis vigentes de um assunto, cria um projeto de lei novo e gera relatórios de consistência de cada lei vigente, mostrando o que aconteceu com cada dispositivo, e o projeto de lei mostrando cada dispositivo de onde veio, de qual lei vigente veio. Então, o que eu vou mostrar agora, pessoal, é o editor de emendas. Mais uma vez, tivemos a participação aqui do Interleges na criação da logomarca do LexEdit, a equipe do Bruno Sartório que fez, tanto a logomarca do LexML como a do LexEdit. Então, o LexEdit é essa ferramenta desenvolvida em Java, e a ideia dela, basicamente, é o quê? É fazer com que o computador não seja uma máquina de escrever. Né? A gente sabe que tinha máquina lá. Vocês sabem que antigamente, quem datilografou em máquina manual aqui? Levanta a mão. É bastante gente. Vocês se lembram que não existia o número 1, né? Que você usava a letra L. Você sabe que existe projeto de lei no Senado que no artigo 12 tem um L2, do número 12? Isso existe. Tem gente que vai digitar a ementa, aí quando chega perto da imagem de papel, bota um hífen para hifenizar aquela palavra. Aí é complicado, né? Mas a gente descobriu tudo isso com o trabalho do parser. Então o que a gente quer é fazer com que essa máquina, computador aí, tenha conhecimento da técnica legislativa e auxilie o parlamentar nesse processo de geração da emenda. Então, veja só, seja no momento de emendar, seja na proposição ou no parecer, o LexEdit vai atuar. O que ele vai substituir, pessoal, é o editor de texto, tá? Isso aqui não substitui SAPL, NJU, nem nada. Isso aqui, o SAPL no futuro, o Jean já está conversando, vai interagir com o LexEdit. Pode interagir com o LexEdit. Então, nós começamos pela emenda, por quê? Porque a emenda, na vida do parlamentar, ele oferece mais emendas do que proposições. Então, a gente começa a trabalhar, mas a proposição já tem que estar estruturada em XML. Eu vou apresentar agora a demonstração da ferramenta. Esse aqui está funcionando? Alô? Sim. Então, nesse momento, eu vou invocar o LexEdit aqui. Vamos ver se ele funciona conforme planejado. Então, vocês vão notar o seguinte: o parlamentar vai ter na tela. Então, o LexEdit é uma ferramenta de autoria de textos para o processo legislativo. Na fase experimental, a ferramenta auxiliará a criação de emendas a esses tipos de projetos. Isso foi lançado, pessoal, segunda-feira, agora, tá? Para os gabinetes. Amanhã vai ter os gabinetes sendo treinados nisso daí. Nessa fase experimental, é importante que você nos ajude verificando se o texto da proposição está coerente com o do avulso da matéria e se o texto da emenda gerada está coerente com a intenção do autor. Aquela ideia de liberar o teste, está um beta contínuo aí. Para valer. Aliás, essa emenda gerada ele já pode submeter para valer no sistema do Senado. A emenda gerada pode ser submetida a SGM a partir do próprio editor. Então, veja só. Primeiro, vou criar uma nova emenda. Eu vou selecionar esse PLC 7/2010. Ele foi todo desenvolvido sem banco de dados. Ele consome de serviços. Então, na sua Câmara Legislativa, Assembleia, você vai só implementar os serviços que oferece a proposição. Só implementar o serviço que recebe a emenda. Tá? Então, vocês veem na tela que ele carregou o projeto de lei do PLC da Câmara 7. Então, o que é que eu faço? Na hora que eu coloco aqui as ações, ele só apresenta as ações possíveis nesse contexto. Eu não posso, por exemplo, no caput do artigo, incluir uma linha, porque a técnica legislativa proíbe. Então, você pode incluir um inciso ou alterar o caput. Então, vamos alterar esse caput. Então, esse caput aqui fala do fundo social, de natureza tal, vinculado à presidência. Eu vou tirar essa vinculação aqui à presidência.
E aqui eu confirmo essa minha alteração e vou dizer por que eu estou fazendo isso. Qual a justificativa de o motivo. Ou então fazer aquilo. É filo, porque é quilo. É assim que faz, é? Então pronto, filo porque quilo. Essa é a minha justificativa dessa emenda, né? E aí, o que é que você faz? Veja só. Quando você pede para gerar o espelho da emenda, de forma automática, o parlamentar não precisa saber aquele blá, blá, blá. Desse é o caput do artigo 1º do projeto, a seguinte redação, 2 pontos. Ele fez a citação da norma alterada e a justificativa lá que ele digitou, filo por que quilo. Imagina, não, esqueci uma coisa, eu quero, além de alterar esse cara, eu vou alterar também esse carinha daqui, retirando... esse de conteúdo social, vou tirar, nessa mesma emenda, tá? Estou na mesma emenda. Vou retirar. Então, estou alterando o parágrafo 2, o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Nesse caso também eu quis suprimir essa linha, não quero essa linha, e vou acrescentar um parágrafo após esse parágrafo. Eu já coloco o parágrafo 2º, e você bota aqui o seu novo parágrafo, parágrafo para teste do editor. Eu posso ainda alterar a minha justificativa, filo por que quilo, teste, e agora eu vou pedir para gerar novamente o meu comando de emenda. Tá? Vocês veem aqui que com cores ele marca em azul aquilo que foi alterado, marca em vermelho o que foi suprimido, e marca em verde o que foi acrescentado. É possível navegar também pela articulação aqui do projeto de lei, por capítulo e assim, e também saber o que você navegar nas mudanças que você fez nessa emenda. Né? Então, nesse momento, vocês veem que em pouco tempo eu fiz 4 alterações e o meu novo comando de emenda vai estar todo preparado, desse nova redação, caput do artigo 1º e ao parágrafo 2º do artigo 1º. Suprima-se o inciso 2 do caput do artigo 2º e acrescente-se parágrafo 2º ao artigo 3º do projeto nos termos a seguir. Veja só, o parlamentar não tem mais que saber as regras dos pontinhos, nem tem que perder tempo com aspa, né? Isso é muito comum errar. E a justificativa da pronta da minha emenda. Eu venho agora pelo sistema, tem a opção aqui de... arquivo, enviar emenda e já envia para o sistema de documentos que recebe o texto dessa emenda estruturada. Tá? Então, quais os benefícios dessa abordagem de gestão do texto integral? A gente vai ter uma ferramenta que vai verificar a articulação para saber se a proposição legislativa que foi submetida já está coerente com a técnica legislativa. É muito comum, pessoal, artigo duplicado, erro de a linha embaixo de caput, quando deveria ser inciso. Né? Então, a gente vai auxiliar o trabalho do gabinete quando ele submete a proposição na verificação se essa estrutura está correta. A gente vai verificar também, vai listar para ele a legislação citada, que ele tem que hoje fazer a pesquisa, a gente já vai gerar o link da pesquisa automático para ele. Garantia do uso mínimo da boa técnica legislativa, pelo menos o aspecto estrutural está garantido, né? O semântico e linguístico a gente não consegue ver ainda, mas no futuro o LexEdit também vai atuar na área linguística. Se o cara digitou alguma palavra estranha lá, ele fala, opa, usa essa outra palavra. Artigo anterior, cita o número do artigo. O artigo anterior não é bem visto, né? não é bem recomendado. Criação de quadros comparativos com aquela ferramenta de comparação, múltiplas formas de apresentação. Então, a proposição em RTF, que é convertida para o XML, pode ser convertida em vários outros formatos, inclusive áudio, né? E áudio sintetizado de uma forma correta. E o LexEdit, o editor de emendas, ele vai ter rapidez e consistência na elaboração de emendas do processo legislativo. Com isso eu finalizo e passo a perguntas. Temos aí mais uns 5 minutinhos, já chegamos às 12 horas. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está funcionando hoje. Você viu sua foto lá, né, Ângelo? Oi. Olha,
a gente está na fase experimental no Senado. A partir do momento que ele estiver implementado no Senado, vai ser liberado o código versão 1.0 desse software. Não só o editor, como o parser, o linker e o renderer, que são as outras ferramentas, né? Então, o trabalho de adaptação dele para conversar com o SAPL vai depender mesmo, a partir daí, da definição do GTEC, né? De como isso vai ser feito. O Silex, ele é um documento ainda texto, eu posso enviar por e-mail se você quiser, mas ele está sendo alterado constantemente. A gente vai ter a consulta pública no primeiro semestre do ano que vem. Não, o Silex não é ferramenta, é só um papel. São as definições do Silex. O LexEdit é que é a ferramenta. O LexEdit hoje só está disponível para os servidores do Senado. A previsão é que, a partir do momento que ele tiver implantado, ser disponível para outros, software livre. Qualquer um baixa e adapta. Ô, João, Assim. faz uma demonstração aí, no caso que tinha parágrafo único, para poder virar primeiro e criar o segundo. Tá. Assembleia, né? Olha aí, a Assembleia usa... Rondônia também se candidata. A Assembleia usa a SAPL também, né? Rondônia também usa. Aqui eu tinha parágrafo único, ele gerou parágrafo segundo, não é isso? Qual a dúvida? Não, aí o que acontece? Na hora do parecer, se essa emenda que eu submeti for aprovada, é que vai ter a mudança para parágrafo primeiro, o único para primeiro, na hora do parecer somente. Pessoal, e tem casos em que isso que demorou mais tempo para ser feito, quando você tem a alteração da alteração. Veja esse caso aqui. O projeto de lei está alterando a lei vigente. Nesse caso aqui, se eu alterar essa alteração, o comando de emenda vai ficar mais complexo. Então, veja só. Tem aqui, fundo de recursos para o desenvolvimento social, eu vou tirar o regional. Agora eu estou alterando a alteração da alteração. Ele vai gerar um comando de emenda. A informação da situação é um dispositivo já existente. E ele vai gerar um comando de emenda mais complexo, agora com itens, né? Porque aquele comando lá ficou assim: altere-se o parágrafo 1º do artigo 4º do projeto para modificar o parágrafo 3º do artigo 49 da lei. Então, isso deu trabalho para fazer, viu? Porque você está tendo que combinar mudança na lei que está vigente com as mudanças da proposição, e a gente usou essa estruturação daqui. A receptividade no Senado parece ter sido muito boa, né? E é uma ferramenta para ser usada, segundo a nossa secretária-geral da mesa, Cláudia Lira, também no contexto do projeto de participação popular, né? Então, um cidadão vai poder usar o LexEdit para pegar um projeto do Senado lá. Aqui você tem a opção, pessoal, de quando você salva a emenda, exibir gerenciador de emendas. Quando você salva a emenda dando o nome, você tem a opção de exportar. Então, você pode exportar essa emenda e mandar para o caixa postal do parlamentar. E ele vai lá importar e aceitar aquela emenda que o cidadão está mandando, né? Então, isso está previsto, essa ferramenta ser usada não só pelos parlamentares, pelos consultores, mas também pela sociedade. Aqui, João, aqui na frente. Sim. Então, você percebe assim que os olhos brilham, né? Mas E a gente sempre tem uma expectativa um pouco maior. As fatídicas tabelas em anexos. Sim. Realmente é uma limitação atual, né? Os anexos e tabelas não estão sendo tratados. Agora a gente viu que esses casos daí representam 5% dos textos em tramitação. Mas à medida que o editor evolui para tabelas e anexos, isso vai ser habilitado. Não só tabelas e anexos, fórmulas e imagens também, né? Porque tem casos de normas com fórmulas matemáticas. O LexML já tem o formato de usar o MEFML para fórmulas matemáticas internas. Já fizemos um teste e funciona bem. A renderização, inclusive, das fórmulas. A matéria orçamentária também está prevista. Exatamente, a LDO e tudo vai estar. Não só a parte de texto, como dos anexos, tudo aí. Amigos, mais perguntas para o João. Lembrando sempre que quem faz uma pergunta ganha uma pipoquinha para adoçar a vida. Roda em um Linux? É Java, então vai rodar. E aí, pessoal? Sem mais perguntas. Pessoal, ali uma pergunta? Sim,
Espera um pouquinho, só o microfone chegar que está sendo transmitido, senão não dá para ninguém entender só a resposta. Atualmente já está englobando toda a legislação Você fala o quê? federal. Você fala o quê? O portal? Não, na ferramenta. Essa ferramenta é emendas em projetos de lei, né? Então, a ferramenta é uma coisa para emendar projeto de lei. O portal do LexML tem toda a legislação federal. E o Silex, ele está previsto também para ter relacionamentos que modelem todo o ordenamento jurídico federal também. Eu acho que deu um nó na cabeça de vocês, que eu apresentei 3 coisas diferentes. Eu apresentei o portal, falei de portal, falei do requisito e falei do editor, que é uma ferramenta, né? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, o resultado final, o documento gerado final, vocês têm intenção, com essa coisa de redução de papel impresso, na verdade, de adotar uma opção de assinatura eletrônica com certificação digital? Com certeza. Recentemente, o parlamento lá da Holanda aboliu o papel, né? Tudo lá é tablet, não tem papel mais. Agora, existe o projeto de processo legislativo eletrônico, né, em que essa ferramenta vai estar inserido nesse contexto. Mas é uma coisa que demora até eu imagino que vai demorar um pouco mais de tempo. O que acontece? A gente vê que as casas onde o processo eletrônico mais avançou é no judiciário, nos tribunais. E avançou por quê? Por motivo de volume, né? Eles têm lá milhares e milhares de documentos que essa pressão de volume não existe no parlamento. Então a gente decidiu, ao invés de escanear os documentos e usar ele, tudo tramitação eletrônica, começar pela criação mesmo, que ele nasce eletrônico. As proposições, quando o editor de proposições estiver pronto, ele vai nascer eletrônico em XML, né? Isso tudo, a emenda que vocês viram aqui em PDF, por trás tem o XML da emenda, que lá no momento do parecer vai ser utilizada para que o relator faça um parecer com substitutivo, ou com emendas, ou só avaliando as emendas submetidas. Otto. Mais uma pergunta. Só um minuto, por favor. Espera o microfone chegar, que está sendo... Ainda não, porque a gente não tem uma base confiável de norma vigente original, viu? Você está falando se o Lex Edit, quando vai alterar uma norma vigente, se ele busca texto vigente? É por falta de uma base confiável de texto vigente, a gente não tem isso. Então, por enquanto, o parlamentar tem que anexar a legislação citada vigente, né? Isso ele já é feito no processo normal. No futuro vai ser possível. Quando o Silex estiver implementado e com a segurança e tal, isso vai estar buscando direto a versão atual do texto que vai ser modificado. Pessoal, agradeço aí, bom almoço para todos, obrigado pela paciência. Pessoal, os últimos sorteios antes do almoço, o pessoal que estava lá no curso já vieram para cá, e o pessoal que está aqui. A gente fez um método aleatório, mas com a pontaria melhor aqui. A Patrícia vai sortear uma pessoa. Se não tiver aqui, vai ser rasgado o nome. Ricardo A.F. de Lemos. Aê! Espera que a gente está discutindo qual vai ser seu prêmio, depois de sorteado. Legal isso, né? Vai ser uma vaselina. Personalizada, veio lá do Rio de Janeiro. O que vai ser agora, Fernanda? Um adesivo e uma caneta. Opa, veio 2. Márcio Vilas Boas. Pode rasgar. Pega com a Fernanda o prêmio. Tira a foto assim. Pessoal, o ônibus que vai para o Pier já está aí na frente. E o ônibus que vai... Não tem ônibus. Quem vai para o Senado a pé
Já estaria uma pessoa esperando lá. Quem que é que tá esperando? O Higino está esperando lá. Mais um, o livro de Python e Django. Sérgio Damiati. Aí. Não tá, pode sortear outro. Tá sim. Então é 2,5. Pessoal, eu peço a atenção especial de vocês que o ônibus vai ter que atravessar a rua e que todos retornem aqui às 2 horas da tarde. O pessoal respeita a faixa, pode atravessar na faixa. Na faixa pode, fora da faixa morre, cuidado.